Mateus capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Graças a Deus. Pai, fala conosco, usa a minha vida, como nós já oramos, já pedimos, fala conosco, Pai. Tenha misericórdia de mim, para que o Senhor seja cirúrgico ao pregoar a Tua palavra. Eu não quero falar nada que venha do meu coração, dos meus achismos. Não, eu quero falar aquilo que vem do céu para a nossa vida, Pai. Me use, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados, muito felizes são os que sofrem perseguições. Por quê? Por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. O que é a justiça? Se nós formos falar da justiça de Deus e a justiça dos homens, nós vamos entender que Deus é justo e o homem não é justo. Não há um justo sequer, a não ser o nosso Deus. E Deus é tão justo que tudo aquilo que Ele já estabeleceu, Ele não pode voltar atrás. Tudo que Ele já estabeleceu, Ele não pode voltar atrás. Se há alguém que está sofrendo porque deu uma brecha, deu uma abertura, o inimigo foi, tocou na vida. Se a oração, o clamor, o pedido diante do Senhor for: Senhor, tira-me dessa situação, mas não houver arrependimento e a brecha continuar aberta, o Senhor, mesmo sendo Pai, mesmo sendo bom, Ele não vai fazer nada. Por quê? Porque Ele é justo. Ah, mas é injustiça, isso não é justo, eu sou filho de Deus. Não, é exatamente porque Ele é justo que Ele não pode fazer aquilo que nós temos que fazer. Essa é a justiça do Senhor. Agora, nossa justiça, ela é comparada a trapos de imundícia. E o trapo de imundícia era aquela faixa que era colocada nos leprosos, que com o tempo ela ia apodrecendo, cheirava mal. Essa é a nossa justiça. A justiça que, se eu tiver uma empresa e empregar um funcionário, alguma pessoa que eu não conheço, mas também dar a mesma função para o meu filho, se o funcionário me roubar, o que eu vou fazer? Mandar embora. Se o meu filho me roubar, talvez eu não mande embora, talvez eu perdoe. Essa é a nossa justiça. Felizes são aqueles que sofrem por causa da justiça, mas a justiça sobre a nossa vida é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Por causa desse sangue, nós que não somos justos nos tornamos justificados. Não somos justos, mas nos tornamos justificados. O que é uma pessoa justificada? É aquela que deve algo para alguém, mas uma outra pessoa vem e justifica aquela dívida. A dívida foi paga. Jesus pagou toda a nossa dívida na cruz do Calvário. E por causa do sangue derramado na cruz, hoje nós somos chamados justos. Não porque nós somos justos, mas porque somos justificados. E por causa dessa justiça, por causa do sangue de Jesus, por causa do amor a Cristo, por causa de uma vida entregue ao Senhor, por causa disso, nós muitas vezes sofremos. Sofremos por causa de Cristo. Sofremos por causa da nossa vida entregue ao Senhor. Mas a palavra diz: bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça. Muito felizes são aqueles que sofrem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então a primeira palavra que eu quero entregar para você nessa manhã é: permaneça firme na presença do Senhor. A constância vai nos levar a habitar o reino dos céus. Aquele que perseverar até o fim será salvo.
Ontem nós estávamos falando sobre constância. E como o Senhor tem falado sobre constância. Sabe o que quer dizer constância? Comparecimento a uma tarefa. Assiduidade. Presença constante. Então, quando nós estamos na presença do Senhor e andamos com Ele, precisamos ser constantes e não inconstantes. Precisamos fazer o que o Senhor nos pede para fazer, as tarefas que Ele nos delega, aquilo que Ele nos dá como orientação, nós precisamos fazer. E tudo começa pela obediência à palavra. Pela obediência à palavra. Jesus está aqui nas bem-aventuranças, ensinando os seus discípulos. E ele termina esse sermão dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Versículo 16: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O Senhor está incentivando os seus discípulos a respeito do galardão que nós pregamos na semana passada. Muitos não dão importância ao galardão. O que é o galardão? É a recompensa que nós receberemos depois que formos salvos, porque a nossa salvação não depende das nossas obras, é pela graça mediante a nossa fé. E depois que estivermos com o nosso Cristo, então nós vamos ser provados. As nossas obras serão provadas no fogo. E se forem obras de ouro, prata e pedras preciosas, essas passarão, serão aprovadas no fogo. E nós receberemos recompensa. Por isso que as nossas obras, elas precisam ser excelentes. E para que nós possamos a cada dia melhorar mais com o Senhor, nós precisamos ser constantes. Precisamos ser constantes. Se nós fizermos uma tarefa todos os dias, durante anos, nós vamos ser bons naquilo que nós fazemos. Isso é o que? Constância. Se nós nos entregarmos ao Senhor todos os dias da nossa vida, nós seremos bons em estar na presença do Senhor. Nós precisamos do Senhor. A presença dEle é tudo o que nós temos de mais valioso. Se nós nos lançarmos aos pés do Senhor todos os dias, nós vamos viver uma vida entregue ao Senhor. Acontece que muitos de nós começamos e paramos no meio do caminho. Começamos e não continuamos. Começamos e não damos sequência. Começamos e não somos constantes, não somos perseverantes. Nós precisamos perseverar, sermos constantes na busca, na presença, na amizade, no relacionamento com o nosso Cristo, com o nosso Deus. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Vida sem Cristo, ou uma vida que a gente vem na igreja de domingo, mas de segunda a gente já não é mais aquele que estava no domingo. Uma vida assim é uma vida que não nos leva a entender as verdades do Espírito, a entender as verdades do reino. Nós precisamos nos entregar todos os dias. Todos os dias. Não é uma vida de igreja aos domingos que vai fazer a diferença na nossa vida, mas é uma vida entregue ao Senhor todos os dias que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. Quantas são as reclamações que nós temos a fazer? Porque eu estou sofrendo isso, eu estou sofrendo aquilo, eu estou com um problema aqui, estou com um problema ali. Mas a tua parte nesse propósito que é do céu tem sido feita. O propósito é dele. Nós precisamos entender qual é a nossa parte nesse propósito. O plano é do Senhor e nós precisamos entrar nesse plano para que se estabeleça o reino de Deus nessa terra. Agora, uma vida sem se lançar à presença de Deus, uma vida sem estar na presença do Senhor constantemente, é uma vida sem propósito.
É uma vida sem rumo, sem direção. Nós não sabemos para onde ir. Nós não sabemos como agir. E aí nós começamos a bater cabeça. Muitas coisas a conta não fecha. A gente não consegue avançar. Agora, o Senhor Jesus, Ele incentivou, no capítulo 5, no capítulo 6 de Mateus, Ele incentiva o galardão. Não é coisa pouca. Eu imagino que o galardão é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Então nós precisamos fazer as nossas boas obras com excelência, a começar dentro da nossa casa, a começar nos nossos pensamentos, a começar naquilo que nós fazemos para os nossos familiares. As boas obras precisam ser boas, as obras precisam ser excelentes, para que haja aprovação no dia que for provada, e assim nós recebamos galardão. Agora, nós vivemos por amor ao galardão? Nós servimos por amor ao galardão? Eu vou servir a Cristo porque eu sei que eu tenho recompensa no céu. Eu vou servir a Cristo porque eu tenho galardão. Não! Nós servimos porque nós amamos a Cristo. Nós o amamos. Nós queremos estar com Ele. Não é por causa da recompensa. Por mais que o Senhor tenha incentivado a recompensa, mas não é por isso que nós servimos ao Senhor. Eu passei muitos anos da minha vida sem nem saber que existia recompensa no céu. E eu servia ao Senhor. Eu me entregava ao Senhor. Por quê? Porque eu amava o Senhor. Eu queria o Senhor. A presença dEle era indispensável e é indispensável para as nossas vidas. Nós não podemos deixar a presença do Senhor. Nós vivemos por amor a Cristo. Agora, como que nós vivemos? Se nós vivemos por amor a Cristo, nós precisamos permitir que o nosso caráter seja moldado conforme o caráter de Cristo. E o que molda o nosso caráter é a palavra de Deus. Então não tem como nós vivermos uma vida de oração sem uma vida de meditação. Não tem como nós nos lançarmos aos pés de Jesus sem conhecermos a palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar nas verdades das Escrituras para que nós sejamos alicerçados no Senhor e o nosso caráter seja transformado a cada dia conforme o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é o código de conduta do crente. O código de conduta do crente. Sabe como o crente é decifrado? Pelo seu código de conduta. Eu me lembro que eu fui participar de um evento numa igreja lá em Cordeirópolis, e eu estava ali e chegou uma van, que era uma banda que ia tocar. Nós recepcionamos a banda, sentamos ali com o pessoal, e o motorista daquela van era o pai dos meninos que tocavam, e esse rapaz começou a conversar conosco, esse senhor começou a conversar conosco, e começou a falar que ele ia na igreja, ele frequentava uma igreja, mas nenhum dos seus amigos sabia que ele era crente. Ele falou: durante muito tempo eu frequentava a igreja, mas nenhum dos meus amigos sabia que eu era crente. E aí eu fui me casar. Quando eu fui me casar, eu fiz o convite de casamento e entreguei para os meus amigos. Os meus amigos olhavam assim, não teve um que não falou: mas peraí, Luiz, você vai casar numa igreja de crente? E o Luiz tinha que falar: porque eu frequento essa igreja. Com vergonha, sem disposição, sem alegria. Ele era o crente 007. E aí os amigos ficaram sabendo que ele era crente, porque ele ia casar numa igreja de crente. Mas o Luiz tomava uísque com seus amigos. O Luiz se reunia em uma sala de jogos para jogar, apostar e ficar ali passando dia e noite, bebendo uísque e jogando com seus amigos. Esse foi o testemunho que ele me contou. Não sejamos nós crentes 007. Não sejamos nós crentes de vir à igreja no domingo e se esconder durante a semana.
Não, que o Senhor nos livre disso, e que em nome de Jesus nós assumamos a responsabilidade que temos diante do Senhor e no reino dos céus, que somos cristãos restaurados pelo poder de Deus. O mundo precisa de mim, o mundo precisa de você. Nós precisamos propagar a mensagem do Evangelho com as nossas vidas. Não adianta você sair falando de Jesus se você não vive o Evangelho. Você só vai manchar o nome de Jesus. Mas viva o Evangelho e depois fale de Jesus, se for necessário. O caráter de Cristo é o código de conduta do crente. Agora, é importante a gente entender os tempos. O Senhor não muda, mas Ele se movimenta. É importante nós entendermos os tempos. E que tempo é esse que nós estamos vivendo? Esse é um tempo de transição. A igreja está vivendo um tempo de transição. O Senhor está transicionando as nossas vidas, não a nossa vida individualmente, mas a nossa vida como igreja. A igreja ao redor do mundo está sendo transicionada para um novo patamar, para um novo tempo, para um novo lugar no reino do Espírito. Aqueles que vivem de fachada não vão permanecer. É hora de separar os homens dos meninos. Não tem como mais nós vivermos uma vida de fachada. Não tem como mais nós vivermos uma vida de vir aos domingos à igreja, levantar a mão, dar glória a Deus e aleluia, e não ter transformação de vida. Não dá mais tempo. O Senhor está transicionando a igreja. E quando o movimento de avivamento do Senhor chegar, nós precisamos estar preparados para participar de tudo que vai acontecer. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça. Mas eu vou me posicionar. Mas eu vou assumir. Eu vou para a presença de Deus. Deus vai começar a me transformar. Eu vou começar. Você vai começar a mudar muita coisa. Nós acabamos de cantar e você cantou. Sou tua casa, sua morada. Eu sou o quê? Sou o teu lar. Mude as coisas de lugar. Você declarou com a sua boca. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. E o Senhor vai mudar. Os móveis da casa estão empoeirados. E a dracma está perdida. É tempo de acender a luz. É tempo de acender a luz. Só que tem um detalhe: quando a gente acende a luz, a gente enxerga sujeira. E é necessário pegar a vassoura, pegar o pano, pegar o produto, limpar toda a sujeira, arrastar os móveis, permitir que Ele faça isso. E a luz chega, as trevas não permanecem, elas vão embora. E nós permitimos que Ele faça a limpeza que tem que ser feita na nossa vida, para que depois Ele coloque novamente os móveis no seu devido lugar, do jeito que tem que ser colocado, a maneira dEle. A maneira dEle. Existem coisas no nosso coração, na nossa vida, que estão fora de lugar. Mas não é de Deus. Não é bênção de Deus. É de Deus, é bênção de Deus, mas estão fora de posição, fora da ordem de prioridades do Senhor no nosso coração. Então o Senhor vai precisar arrancar de nós, para que depois que nós nos reposicionarmos, Ele coloque novamente. Mas aí Ele vem com força. Porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Nós precisamos entender os tempos. Estão sendo transicionados. Muita gente que está pregando o evangelho falsificado vai ser pego pelo Senhor. Nós precisamos andar sobre o fundamento que é Cristo, ter a responsabilidade e a ousadia de pregar o evangelho com a nossa vida. Como que nós pregamos o evangelho com a nossa vida? Viver uma vida de Cristo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando eu vivo a vida de Cristo, eu prego o evangelho de Cristo. Caráter, vem da palavra caracter. Caracter é uma letra que, juntada com outras letras, forma uma palavra. Então sabe o que isso quer dizer? Que as pessoas estão nos lendo o tempo todo. As pessoas estão nos lendo.
Permita que Ele transforme o teu caráter. Nós precisamos nos desenvolver em Deus. Não dá para ficar parado nesse tempo. Um tempo que o Senhor está reposicionando, transicionando a igreja. Nós estávamos conversando ontem e falando sobre constância, falando sobre esse movimento do Senhor. A Regina, essa que bateu o carro. Hoje é dia da Regina. A Regina está lá com as crianças. Então, já que ela está com as crianças, vamos falar dela. A Regina, ela trabalhava num emprego bom, durante 8 horas por dia, que ela ganhava o seu salário, tinha o seu sustento. Mas sabe o que ela entendeu? Ela entendeu que ela precisava ter tempo para a filha dela. E aí a Regina, buscando ao Senhor, entendeu que ela precisava trocar de trabalho, e que ela precisava trabalhar menos para poder ficar com a filha dela. E sabe o que ela fez? Ela pediu a conta. E ela vai começar na Dodó. Dia 1º ela vai começar a trabalhar em um outro trabalho, onde ela vai trabalhar menos, meio período, ela vai ganhar menos, mas é na esquina da casa dela. E ela vai passar a manhã toda com a Esther, com a filha dela. É o Senhor reposicionando. Reposicionando. O que é mais importante? O que é mais importante senão as pessoas? O que é mais importante senão a nossa família? Nós temos que nos reposicionar. Eu soube ontem um testemunho de uma pessoa que conhece outra pessoa. Um rapaz que trabalha, acho que trabalha em São Paulo, é militar, mas a esposa trabalha em outro lugar, é pós-graduada, é especialista, começou a ter conflito. Eu quero dizer para você que o casamento não é uma disputa. O casamento é uma parceria, uma unidade. É o núcleo que o Senhor escolheu trabalhar para que Ele possa estabelecer o reino dEle nessa terra. Nós precisamos estar em unidade dentro da nossa casa, porque é a unidade que estabelece reino. Casamento não é uma disputa. Eu não sou melhor que a minha esposa não é melhor que eu. E aí o que aconteceu? Separaram. Por que separaram? Porque eu sou pós-graduada, eu preciso ter a minha independência, eu sou militar, eu preciso ter a minha vida de militar. Nós precisamos pensar muito bem nas renúncias que nós temos que fazer. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. Amar é renunciar. Amar é renunciar. Nós sempre falamos, qual é a mãe que quando o filho chora de madrugada, não renuncia o seu sono para passar a madrugada com o filho? Amar é renunciar. Nós precisamos nos desenvolver com Deus. O que é se desenvolver com Deus? Como nós falamos naquele dia, eu preciso me desenvolver. Algo que eu já estava envolvido, que era de Deus, agora eu preciso me desenvolver disso e me envolver com algo que também é de Deus para esse tempo, para a minha vida. Aquilo veio até aqui já deu tempo, acabou, agora eu preciso me desenvolver para me envolver com outra coisa que também é de Deus. Mas é para esse tempo. Quando nós saímos de Santa Rita e fomos para Piracicaba, a Gesa tinha recebido uma proposta de trabalho. Nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos ao Senhor, nós consultamos os nossos pastores e a resposta foi sim. A palavra disse sim, então nós fomos. Então era de Deus. Claro que era de Deus. O tempo se passou, 7 anos se passaram e ela ouviu Deus falando: sai do seu trabalho. Mas peraí, como assim? O Senhor abriu as portas. Eu nunca tinha mandado currículo para essa empresa. A empresa bateu na minha porta, me levou para outra cidade. Eu me mudei com a minha família. Eu passei 7 anos trabalhando nisso. Agora o Senhor fala para eu sair desse lugar.
Então quer dizer que não era do Senhor? Era, mas o tempo acabou. Então você precisa se desenvolver disso que era meu, para se envolver com isso que também é meu. E no primeiro batismo que nós fizemos, a Gesa pediu a conta, a gente estava começando o trabalho, nós fomos fazer o nosso primeiro batismo. Quando nós terminamos o batismo, eu olhei para ele e falei: e aí, como você está se sentindo? Eu nunca me senti tão dentro do propósito de Deus para a minha vida. O Senhor sempre vai nos fazer largar algo que é dele, mas também Ele vai nos entregar algo que também é dele. É muito fácil eu deixar algo que é do diabo e pegar algo que é de Deus. É nítido. Eu deixo o vício e eu pego a bênção. Eu deixo aquilo que é do diabo e eu pego aquilo que é de Deus. Agora, deixar aquilo que é de Deus e pegar aquilo que é de Deus, eu preciso ter relacionamento com o Espírito Santo, senão eu não vou ter discernimento. Eu vou errar. Deus nos livre dos erros. Deus nos livre dos erros que são muitas vezes impulsionados pelos nossos corações. A palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. E aí a gente fala: eu senti que eu tenho que fazer isso. Se você sentiu, vai orar, porque se você sentiu, é o seu coração. É Deus quem tem que falar o que você precisa fazer nesse tempo. Nós precisamos nos desenvolver. Eu assisti um trecho de uma mensagem do pastor Luiz Hermínio, que ele fala assim: a fé não nos é dada para conquistar, a fé nos é dada para fazer o que Deus nos manda fazer. A fé não nos é dada para conquista, mas nos é dada para fazer o que Deus nos manda fazer. Por quê? Porque a conquista não é necessária, porque tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso direito, é nossa herança. Nós só precisamos acessar esse lugar. Agora, fazer o que Deus quer que a gente faça, nós vamos precisar de fé. Nós vamos precisar de relacionamento com Deus. Nós vamos precisar estar entregues, lançados aos pés do Senhor, para entender aquilo que Ele quer da nossa vida. Jonas escolheu ir para um outro lugar. O Senhor falou para ele: Jonas, vai para Nínive. E Jonas foi para um navio que estava levando ele para Tarsis. O que aconteceu? Tempestade. Jonas pulou do barco e foi engolido por um peixe e foi levado para Nínive. Foi para Nínive. Agora, os discípulos de Jesus obedeceram a Jesus e foram para o meio do mar. E veio o que? A tempestade. E a tempestade veio e balançava aquele barco, até que Jesus acalmou a tempestade. Mas tanto Jonas quanto os discípulos passaram por tempestade. Qual que é a diferença da tempestade de Jonas e da tempestade dos discípulos? É que a tempestade de Jonas foi uma tempestade causada pela desobediência, e a tempestade dos discípulos foi uma tempestade causada pela obediência. A tempestade da desobediência vai nos levar a passar dias de sofrimento, de angústia, e nós vamos ter que redobrar a nossa vida de entrega ao Senhor. Por quê? Porque muitas coisas que nós vivemos hoje são consequências de escolhas que nós fizemos no passado. Não misture processo de Deus com consequência de pecado, processo de Deus com consequência de escolhas ruins que nós fizemos. Tanto um quanto o outro vai fazer com que a gente passe por tempestade. Mas a diferença é que na tempestade do processo nós vamos permanecer na presença de Deus e Ele vai conduzir os nossos passos. Na tempestade da desobediência nós vamos ter que se desdobrar para poder correr atrás daquilo que foi perdido. Então, para correr atrás do prejuízo, permaneça na presença de Deus, para você entender o que Ele está falando para você, e você obedecer e fazer o que Ele quer que você faça. Para você não ir para Tarsis, mas você ir para Nínive. Para você aceitar o que o Senhor está falando para você fazer. Para você entender que todas as coisas são feitas no Senhor através de ciclos. O Senhor trabalha com ciclos e os tempos estão sendo transicionados no meio da igreja. Nós precisamos entender o transicionamento do Senhor nas nossas vidas, porque nós somos a igreja do Senhor.
Bem-aventurados são os que sofrem por causa da justiça. A justiça está sobre a nossa vida. Agora nós precisamos viver a vida de Cristo em nós. Mas nós somos muito felizes, nós somos bem-aventurados, mesmo no sofrimento. E a Regina se posicionou. E ela vai começar dia 1º. Todo dia, praticamente, um dia sim, um dia não, ela liga para mim, que aconteceu alguma coisa. A dona Dora foi parar no hospital. Ficou, minha mãe está branca igual um papel. Eu comecei a tentar imaginar a dona Dora branca igual um papel. Aí ontem ela me liga, bati o carro. O que é isso? Quando nós estamos fazendo o que o Senhor quer que a gente faça, existe um inimigo que se levanta para tentar impedir que a gente prossiga. O que ele queria arrancar da Regina? Murmuração. Por quê? Porque murmuração é chave para o buraco. Murmuração é retrocesso. Murmuração é atraso. Murmuração é andar em círculos. Murmuração é falta de gratidão. É isso que ele queria arrancar dela. Então, as lutas que se levantam na nossa vida precisam ser analisadas e entendidas como lutas naturais de uma pessoa que está agradando ao Senhor e realmente as lutas virão, ou são consequências de erros que eu cometi? Mas fato é que a igreja está vivendo uma transição. O mesmo Deus que estava na tempestade de Jonas estava na tempestade dos discípulos. É o mesmo Deus que acalma a tempestade. Nós não podemos nos esquecer que Ele é soberano. E é Ele quem acalma a tempestade. Você só precisa continuar. Você só precisa avançar, ser constante. Porque esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alto. Nós precisamos avançar. Jesus te aceita como você é. Jesus te aceita como você é. Mas Ele se recusa a te deixar como você está. Se você disser sim para o Senhor, mas eu já aceitei Jesus, não é disso que eu estou falando. Se você disser sim para os planos do Senhor na sua vida, Ele não vai te deixar do jeito que você está. Se você se submeter aos processos de Deus, Ele não vai te deixar do jeito que você está. Se você entender que o sofrimento faz parte da vida do crente, Ele não vai te deixar do jeito que você está. Não. Pastor, mas eu fui numa igreja que pregava que era só vitória, só bênção, só alegria, é prosperidade, é crescimento, é resultado, eu vou chegar primeiro, eu vou ser o melhor. Deixa Ele ocupar o primeiro lugar no pódio. Aí a gente pega, como igreja, em unidade, e a gente caminha junto. Ninguém está disputando nada com ninguém. Nós precisamos aliançar as nossas vidas para andarmos juntos como igreja, em unidade, para estabelecer o reino de Deus nessa terra. E o pódio, o primeiro lugar no pódio tem que ser de Jesus. O mundo prega o resultado. Você tem que ter resultado. Você tem que alcançar resultado. Você tem que produzir. Você tem que fazer. Você tem que... Não. O Senhor não fala para a gente dar resultado. O Senhor fala para a gente dar frutos. Frutos. E que os nossos frutos permaneçam. Quando o fruto permanece? Quando é feito com qualidade. Quando é cultivado com qualidade. Então, você não precisa chegar primeiro. Você só precisa chegar. E aí a gente chega todo mundo junto. Porque Ele virá no piscar de olhos. E quando Ele estiver nos ares, Ele vai nos encontrar nos ares. Os mortos subirão primeiro. E nós que estamos vivos subiremos na sequência. Mas todos estaremos juntos. Todos estaremos juntos. Essa é a nossa corrida. Essa é a nossa corrida.
Lá em Coríntios a gente encontra Paulo falando que aquele que corre no estádio corre por uma coroa corruptível. Ele está se referindo àquela coroa de louro que era disputada nas Olimpíadas lá na Grécia. Mas nós que somos espirituais corremos por uma coroa incorruptível. Uma coroa de glória que receberemos quando encontrarmos o nosso Cristo, o nosso Mestre. Davi passou uma vida inteira sendo rejeitado pelos seus irmãos. Há muitas definições sobre o porquê ele era rejeitado. Não vamos entrar nesse mérito. Eu só quero dizer que Davi não sentava na mesa com seus irmãos. Davi era rejeitado. E aí o Senhor chama Samuel. Fala: Samuel, vai na casa de Jessé que eu vou ungir um novo rei. Todos tinham uma referência. Qual que era a referência? Saul, um homem forte, um homem guerreiro, um homem de batalha, um homem, alto. E Samuel chega: Jessé, me ungiu o rei. E ele começa a chamar os seus filhos. Os 7 se apresentam e falam, e Deus fala: não, tem mais um. Jessé, tem mais um. Manda chamar lá o menino. Os irmãos se levantam para receber Davi. Por quê? Porque nós 7 não somos, então é ele. Então a gente vai levantar para receber o rei. Davi chega, Davi é ungido rei. Mas sempre rejeitado. Sempre rejeitado. Um dia, os seus irmãos estão na guerra. E o pai, Jessé, fala: Davi, pega esses pães, pega esse queijo. Você vai levar lá para os seus irmãos. Irmãos, imagine Davi rejeitado a vida inteira pelos irmãos. Agora, o pai pede para ele pegar o alimento, o pão, o queijo e levar para os seus irmãos que o rejeitaram a vida toda. O que Davi faz? Davi pega o pão, pega o queijo, leva para os seus irmãos. E nisso ele encontra um gigante filisteu. E ele vence aquela guerra contra Golias. O que nós precisamos pensar é que, se nós quisermos viver esse tempo dentro daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, se nós quisermos viver esse tempo dentro daquilo que Deus estabeleceu para nós vivermos nesse tempo, um tempo de transição no qual nós precisamos nos lançar ainda mais em oração, nos lançar ainda mais em busca, nos lançar ainda mais de joelhos diante do Senhor, nós vamos precisar dar pão àqueles que nos rejeitaram. Nós vamos precisar servir aqueles que nos rejeitam. Isso vai gerar em nós autoridade espiritual para nós avançarmos no reino do Espírito, naquilo que é a proposta do Senhor para a nossa vida nesse tempo. Davi foi servir pão para os seus irmãos que o rejeitaram. Nós precisamos servir e servir com excelência, mesmo aqueles que nos rejeitam, mesmo aqueles que nos rejeitaram. Davi venceu o gigante, mas a pergunta é: ele vence o gigante quando ele atira a pedra? Ou ele vence o gigante quando ele obedece seu pai e vai servir pão para os seus irmãos que o rejeitaram? A autoridade estava sobre Davi quando ele serviu aqueles que o rejeitaram. Foi nesse momento que a autoridade veio sobre ele. Não foi quando ele lançou a pedra. Ele já havia vencido essa guerra. O povo venceu, derrubou as muralhas quando eles gritaram e tocaram as trombetas. 6 dias dando uma volta por dia naquelas muralhas de Jericó, em silêncio. Não podia usar uma marreta, não podia chutar o muro, não podia fazer nada, nem colocar uma bomba.
Eles precisavam obedecer. E eles andaram, marcharam ao redor daquele muro durante 6 dias. E no 7º dia eles deram 7 voltas. E na última eles bradaram, tocaram trombetas e cantaram o hino da vitória. Agora, e aí os muros caíram. Os muros vieram abaixo. A pergunta é, eles venceram ou eles derrubaram os muros quando eles gritaram? Ou eles derrubaram os muros enquanto eles obedeciam em silêncio? É isso que nós precisamos pensar. Tem uma camiseta aí que fala assim, ó: tem vontade de falar? Se cale. Tem vontade de calar? Então fale. Quando você tem vontade de falar e você se cala, você entrega a sua voz ao Senhor. Quando você quer ficar calado, e você tem o entendimento que é hora de falar, o Senhor te dá a autoridade, e junto com a autoridade vem a voz dele, para que você possa proclamar as verdades do Senhor. Os muros foram derrubados na obediência daquele povo, na obediência durante 6 dias, andando e marchando ao redor daqueles muros. A nossa conduta de obediência vai nos garantir a vitória. A nossa vida de entrega ao Senhor vai nos garantir a vitória. Porque os inimigos estão batendo a porta. Os inimigos estão batendo a porta. Depois que Davi matou Golias, o que aconteceu? Ele ficou famoso. A fama dele aumentou. E aí Saul foi despertado no seu ciúme. Saul era o rei. E Saul começa a perseguir Davi, ele queria matar Davi. Jonatas, o filho de Saul, fala para Davi: Davi, dá linha na pipa. Corre, sai fora de Israel, porque meu pai vai te matar. E Davi sobe no cume de um monte chamado Nob. E ali ele encontra um sacerdote, Aimeleque, e bate na porta de Aimeleque e fala: Aimeleque, sacerdote, você tem uma arma para me emprestar? E Aimeleque fala para ele: Davi, é você, Davi, o rei, está batendo na minha porta? Tá, eu não tenho arma para te emprestar. A única coisa que eu tenho é a espada do Golias que você matou. A única coisa que eu tenho é a espada do Golias que você matou. Davi, quando pega aquela espada, que era do gigante que ele tinha matado, ele sela então todos os níveis de autoridade. Porque nós temos que matar um gigante todos os dias. Um gigante todos os dias. E a gente mata um gigante, se levanta outro. A gente mata outro gigante, se levanta outro. A gente mata um gigante, e muitas vezes é o mesmo gigante que se levanta. É o mesmo gigante. Mas o Senhor, ele vai nos dando estratégias. E uma das estratégias que o Senhor usa para nos dar a vitória com autoridade são as ofensas, é a rejeição, são os relacionamentos que Deus usa para nos forjar e para fazer que a gente cresça. Quando a gente vence a rejeição, quando a gente vence as ofensas, os níveis de autoridade sobre nós são acrescidos, e então nós temos condições de vencer os gigantes. Mas quando nós vencemos as autoridades que nos ferem, quando nós vencemos as autoridades que com palavras estão nos machucando, e a autoridade pode ser pai, pode ser professor, pode ser pastor, pode ser líder, pode ser em qualquer esfera. É aí que nós selamos a nossa vitória de fato, quando nós vencemos aquilo que as autoridades fizeram na nossa vida. Gente, há muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas que estão feridas por autoridades. Nós que vivemos num ambiente eclesiástico, num ambiente religioso, vamos dizer assim, nós conhecemos, você conhece muitas pessoas, e talvez aqui tenha alguém que foi ferido
por pastores, por líderes religiosos, por pessoas que, ao invés de usar autoridade, usavam autoritarismo, usavam poder. O poder, ele é usado, ou o poder é aquilo que o cargo te confere. O poder é aquilo que o título te confere. A autoridade não. A autoridade vem do autor. E ele é o autor. A autoridade que está sobre a nossa vida é para estabelecer reino. E quanto mais nós vencermos as ofensas, quanto mais nós vencermos a rejeição, mais autoridade Ele nos dá. Por quê? Porque Ele encontra em nós níveis ainda maiores de humildade. A pastora Tânia me mandou uma postagem de um perfil do Instagram que fala sobre os amalequitas. Nós estamos em um tempo em que nós estamos recebendo muitos ataques. Muitos ataques. E o ataque de Amaleque, ele é o ataque que pega o exército, né? Os amalequitas pegavam o exército de surpresa. O exército vencia a guerra, já estava relaxado, distraído, descansado ou cansado por causa da guerra, e eles eram atacados, pegos de surpresa. E os ataques, até tem um estudo do pastor Lezinho que ele fala que o Amaleque, né? A ação de Amaleque que vem contra a nossa vida é igual um trombadinho. Fica na espreita, esperando sua vulnerabilidade, esperando você estar com as rédeas baixadas, com as proteções descansadas. Fica ali, só olhando. A hora que você der bobeira, se estiver distraído, ele vem e te ataca, te dá rasteira, te derruba. Quantas são as pessoas que têm relatado cansaço nos últimos dias? Muito cansaço, muito sono. Falei para a Gesa, hoje eu falei, Gesa, capotei ontem, capotei. Muito sono, muito sono. Muito cansaço. Por quê? Porque o Senhor está transicionando os tempos. E esse é o momento que nós precisamos estar vigilantes. Não podemos baixar a guarda. Não podemos titubear. Não podemos nos distrair. Muitas são as distrações. Nós não podemos nos distrair nesse tempo. Nós temos que nos lançar aos pés do Senhor. Orar mais. Jejuar mais. Ler mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra, buscar ao Senhor, buscar palavras do Senhor para que sejamos fortalecidos no Senhor. Esse é um tempo que nós precisamos redobrar a nossa atenção. E redobrando a nossa atenção, nós vamos vencer todos esses ataques. Ah, mas eu recebo ataque, como assim? Pois é, eu não sei se você sabe, mas quando você aceitou Jesus, você se alistou automaticamente para um exército. Nós temos um general que se chama Jesus Cristo, e nós somos todos soldados, tá bom? E nós somos alistados e estamos aí no meio de uma guerra. Agora, quem está no meio de uma guerra sempre vai receber ataque. O exército de Israel está combatendo o Hamas e está recebendo ataque. Está no meio de uma guerra. Por mais que ele esteja se defendendo, os ataques vêm. Por mais que você não esteja fazendo nada, o fato de você ser de Jesus já te coloca num lugar que você precisa se proteger. Porque nós estamos o tempo todo recebendo ataques. Agora, o que vai definir se nós vamos ficar de pé ou não é a nossa vigilância, a nossa vida de oração. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é espiritual. Então nós precisamos vigiar.
nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Então, eu quero que você fique com essa palavra. Nós estamos vivendo uma transição. E nós não podemos nos esquecer que nós estamos no meio de uma guerra. O mundo só avança se a igreja para. O mundo só avança se a igreja para. Quando a igreja não se posiciona, o mundo avança. Quando a igreja não se posiciona, Satanás ele avança com suas estratégias. E aí ele usa as escolas, ele usa a política, ele usa todas as esferas da sociedade para tentar avançar o reino das trevas. Mas nós como igreja precisamos nos posicionar nesse tempo. Mostrar que realmente nós somos. Quem realmente nós somos. Entender quem nós somos em Cristo. Entender quem nós somos em Deus. E em nome de Jesus avançarmos para que o reino de Deus seja estabelecido, que a vitória do Senhor ela seja vista aos nossos olhos. Amém? Compromisso, fidelidade, obediência, amor, vida entregue, relacionamento, amizade com Deus. Graças a Deus.